Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. O Governo e o setor privado acordaram hoje reformas para a melhoria do ambiente de negócios. Na ocasião, o Primeiro-Ministro disse que o setor privado... Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. O Governo e o setor privado acordaram hoje reformas para a melhoria do ambiente de negócios. Na ocasião, o Primeiro-Ministro disse que o setor público e privado devem continuar a trabalhar conjuntamente para melhorar o ambiente de negócios no país. O compromisso para as reformas ao ambiente de negócios foi assumido esta sexta-feira durante o 4º Conselho de Monitoria do Ambiente de Negócios. A plataforma de diálogo público-privado é realizada anualmente e define as ações de cada uma das partes, visando facilitar os negócios. A reunião desta sexta-feira, dirigida pelo Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário, consistiu essencialmente na assinatura de um memorando de entendimento em que o Governo e a STA acordaram realizar 17 reformas até o fim do ano. Assim, será papel do Executivo atingir os seguintes principais objetivos: reduzir os procedimentos para abertura de empresas, eliminar a necessidade de licença para atividades que não representem risco ao ambiente e saúde, flexibilizar a atribuição de visto para atividade de investimento, garantir que todos os serviços do Estado partilhem informação eletronicamente, simplificar os procedimentos de registro de propriedade. Por sua vez, o setor privado deverá implementar as seguintes ações: promover ações para reduzir o índice de evasão fiscal, promover ações para a formalização de agentes econômicos a nível nacional, promover ações de combate à corrupção, implementar a plataforma eletrónica para cadastro nacional dos empreiteiros e consultores da construção civil. A par destes resultados, o Primeiro-Ministro considera que se deve continuar a trabalhar para a identificação de ações concretas que possam dinamizar a agricultura, turismo, energia e infraestruturas. devemos continuar a trabalhar juntos para fazer face aos seguintes desafios: aprimorar os mecanismos de simplificação de procedimentos no licenciamento das atividades económicas, melhorar a qualidade de bens e serviços fornecidos pelo setor privado para torná-los mais competitivos nos mercados nacional e internacional, continuar a pautar por uma cultura de transparência, responsabilidade e cumprimento dos prazos na prestação de serviços ao Estado e ao público em geral, capitalizar as oportunidades decorrentes da exploração e transformação dos recursos naturais, privilegiando o estabelecimento de parcerias como forma de beneficiar da transferência de tecnologias e do conhecimento. Em dezembro, as partes voltam a sentar-se para fazer o ponto de situação das reformas acordadas no memorando de entendimento assinado esta sexta-feira. O presidente da CTA aproveitou o 4º Conselho de Monitoria de Ambiente de Negócios para pedir que o Governo reduzisse os ativos do Estado em empresas a favor do setor privado. Agostinho Vuma reclamou da demora que o setor público tem no pagamento às empresas que prestam serviços ao Estado. E de uma nação próspera e em franco desenvolvimento. O setor privado usou o 4º Conselho de Monitoria de Ambiente de Negócios para apresentar as preocupações que considera importantes para o crescimento da economia. Agostinho Vuma disse que o setor privado quer que o Estado ceda as suas participações nas empresas ao empresariado nacional. Do Governo, Excelência Sr. Primeiro-Ministro, esperamos a adoção de medidas práticas para a reposição da credibilidade e confiança no bom nome de Moçambique e do seu povo. Esperamos também medidas de redução de ativos do Estado em interesses econômicos dos quais
as ações do Estado possam ser dispensados. A redução das participações do Estado a favor do setor privado pode ser uma medida que concorra para evitar o risco de colocar o Estado como avalista de interesses que podem ser meramente privados. Agostinho Vuma mostrou preocupação com a demora que o governo tem no pagamento às empresas que prestam serviços ao Estado. Preocupa-nos o atraso no pagamento das faturas de empreitadas, fornecimento de bens e serviços, prestação ao Estado e prestação de serviço ao Estado. Mais do que o atraso, preocupa o setor privado o silêncio do governo em relação a esta situação, o que é visto como distanciamento do governo no lugar de aproximar-se às empresas para, em conjunto, refletir sobre como resolver ou, pelo menos, reduzir os problemas causados pelos atrasos de pagamento. Face a estes questionamentos, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário disse que na reestruturação em curso das empresas públicas, o governo abrirá espaço para a compra de ativos por parte do setor privado. Está de fato em curso a reestruturação das empresas públicas e participadas pelo Estado para transformá-las em empresas mais eficientes e competitivas, com uma gestão profissionalizada, de forma a gerarem recursos para o orçamento do Estado. E esse processo de reestruturação preconiza várias modalidades, com destaque à abertura de capitais, estruturação do foco estratégico e cessão de exploração e mesmo ali acolá a venda de ativos onde se mostrar necessário e viável. Portanto, este é um trabalho que estamos a fazer ao nível do Governo. O 4º Conselho de Monitoria do Ambiente de Negócios está inserido na plataforma de diálogo público-privado para a melhoria do ambiente de negócios. Filipe Nunes diz que o seu governo não vai descansar enquanto não eliminar as taxas de desnutrição crónica no país. Trata-se de um problema que afeta mais de 40% de crianças com menos de 5 anos de idade. Foi assim como as crianças receberam o Presidente da República, seu convidado especial para a abertura da 5ª Conferência da Organização de Continuadores de Moçambique. Os cânticos da pequenada continuaram na sala de sessões, animando a cerimónia de abertura. Apesar do ambiente festivo, Filipe Nunes fez questão de evocar o sofrimento das crianças vítimas de desnutrição crónica. Não descansaremos enquanto não eliminarmos as taxas de desnutrição em crianças. É neste contexto que foram aprovados vários instrumentos programáticos com destaque para o Plano de Ação para a Criança 2013-2019 e a Estratégia Nacional de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros em Moçambique 2016-2019. Hoje, as crianças do nosso país têm mais acesso aos cuidados de saúde, educação, proteção e assistência social. Para garantir que os serviços de saúde cheguem a mais crianças, Nunes disse que o governo está a apostar em brigadas móveis. Continuamos a envidar esforços para que a oferta de vacinas abranja todas as crianças e que estas completem todas as vacinas antes dos 12 meses da vida. Para o efeito, já estamos a reforçar as brigadas móveis de vacinação. Sobre a Conferência dos Continuadores de Moçambique, o chefe de Estado disse que espera ver nos próximos tempos uma organização mais vibrante e que engloba o maior número possível de crianças. A Avenida de Moçambique, na zona compreendida entre o bairro Jardim e o cemitério Lhanguene, na cidade de Maputo, estará totalmente interrompida para viaturas amanhã entre as 8h30 e 9h30 da manhã. A interrupção visa dar lugar à cerimónia de homenagem ao herói nacional Filipe Samuel Magueia, que vai decorrer na rotunda da Junta, onde será inaugurada uma estátua. A organização do evento assegura que o uso das estradas da base aérea, Avenida Joaquim Chissano, Avenida de Angola, Acordos de Lusaka, 4 de outubro e Avenida do Trabalho estarão asseguradas. O acesso ao terminal da Junta e ao cemitério de Lhanguene estará
também assegurada. A Frelimo fez hoje o balanço oficial ao meio mandato de Filipe Nyusi. O partido no poder destaca a luta pelo fim da instabilidade militar e o incentivo à produção como principais feitos do governo de Nyusi. O porta-voz da Frelimo chamou esta sexta-feira os jornalistas para dar a visão do partido sobre o governo de Filipe Nyusi. Um dos principais feitos que o partido destaca é a luta pelo fim da instabilidade militar. Sabemos que este mandato iniciou com sinais de alguma instabilidade e o presidente Filipe Jacinto Nyusi assumiu reiteradamente o seu compromisso para que os moçambicanos possam viver em paz, circular livremente, desenvolverem suas atividades no território nacional sem qualquer tipo de ameaças. E, como temos estado a dizer, este é um governo virado para resultados, à semelhança daquilo que caracteriza a governação da Frelimo, e o resultado mensurável relativamente à problemática da paz efetiva em Moçambique é este exercício que temos estado a vivenciar, uma paz relativa que caminha a breve trecho para a sua materialização efetiva. A Frelimo aborda a questão das dívidas não esclarecidas e saúda o trabalho desenvolvido pelo executivo de Nyusi, argumentando que aguarda também pelo devido esclarecimento. A Frelimo é um partido político que respeita o princípio de separação e interdependência de poderes. E naturalmente que estamos a acompanhar atentamente a evolução dos acontecimentos. Queremos aqui saudar o Governo da República de Moçambique, os esforços empreendidos pelas entidades de direito para que este assunto seja esclarecido. E porque são matérias que ainda estão no segredo de justiça, nós teremos em sede própria e oportunamente a oportunidade de nos pronunciarmos assim que este assunto tiver tido o devido tratamento. Filipe Nyusi completou 2 anos e meio do seu mandato a 15 de julho e fez autobalanço do seu desempenho. Antônio Nikisi lembra que Filipe Nyusi tem ainda 2 anos e meio para cumprir as promessas que fez durante a campanha eleitoral. No final deste mandato, todas as promessas que foram sufragadas em sede do processo vão ser efetivamente cumpridas. A Ministra da Saúde efetuou hoje uma visita relâmpago a 3 unidades sanitárias da capital do país, onde constatou ausência de funcionários, falta de vacina contra a febre amarela e problemas de comunicação com os pacientes. Nazira Abdullah promete medidas imediatas para resolver os problemas com que se deparou. Mas teriam algum... Atendendo às queixas constantes de mau atendimento e enchentes nas unidades sanitárias, a Ministra da Saúde decidiu acompanhar a situação no terreno e esta sexta-feira fez visitas surpresas. Nazira Abdullah começou pelo Centro de Exames Médicos, onde foi informada da falta de vacinas contra a febre amarela e de enchentes às segundas-feiras de manhã. Os dias que tenho mais enchente, posso dizer às segundas-feiras. E por que é isso? Porque todo mundo logo na segunda-feira quer trazer resultado. Mas é possível corrigir esse problema? É possível, sim. Dizer, por exemplo, por cada empresa, hoje vem 5 por cada dia. Sim. Se é apenas para vir trazer resultado, então quando o doente sai, pode-se fazer a marcação. No dia X, às tantas horas, venha trazer o resultado. Não seria mais agradável para o doente e para a doutora? Não, com toda a razão. Seguiu-se o Centro de Exames Psicotécnicos. Aqui, a Ministra nem chegou a visitar porque foi informada à chegada que as instalações estavam em obras. O que não se sabia é que a informação era falsa e que os funcionários abandonaram o local para participar de uma reunião no Ministério da Saúde, deixando os televisores e computadores ligados. Nazira Abdullah anotou e promete medidas. O que está errado naquela situação é que não deveriam ter se ausentado todos.
em simultâneo. É preciso sempre ter lá um profissional, não apenas a agente de serviço, e nós vamos fazer seguimento e mudar esta situação. Se há, sim, a necessidade de ir a um encontro, mas é preciso que a instituição esteja lá alguém com capacidades, caso apareça algum utente, e também que haja uma informação visível do horário de funcionamento. A sexta-feira, se decidiu que o horário de atendimento é até às 12 horas, é preciso que esteja visível. E esta situação nós vamos corrigir. Já no Centro de Saúde do Chipamanino, a ministra conversou com pacientes e ouviu as queixas de sempre relacionadas com enchentes. E como é que está o peso dela? Olha ela, como ela... Nazir Abdullah explica que as visitas serão rotineiras e que pretendem melhorar a compreensão dos problemas e contribuir para as soluções. A componente de comunicação, a componente de falarmos com os nossos utentes, mantermos os nossos utentes sempre informados, termos a informação bem visível na unidade sanitária, que é o caso desta unidade sanitária. Podemos ver que tem em todos os gabinetes, temos as linhas onde o utente, quando não foi bem tratado ou se detectou alguma situação, pode ligar para a diretora da unidade sanitária, tem também a linha do cliente. Então, são estas situações que nós precisamos de ir implementando e precisamos também de melhorar. Por ora, vamos a uma pequena pausa. Nós voltamos para mais notícias. Até já. Os dribles, os triplos, os afundaços, lançamentos livres, os desarmes, a assistência. Assista aqui o melhor do basquetebol nacional. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Aqui não há presença das alfândegas, nem sequer da agricultura. Por que assistir o grande plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Ah, não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui. De volta à noite informativa, a Renamo em Manica avalia negativamente os 5 meses de implementação da trégua. O partido de Afonso Djacama aponta como exemplos de violação da trégua a destruição de suas sedes e bandeiras nos distritos de Machaze, Mussurize, Sussundanga e Baroé. Esta sexta-feira, deputados da Renamo deslocaram-se ao governo de Manica para denunciar ao dirigente número 1 daquela província atos que consideram ser violação da trégua que perdura há 5 meses. Alfredo Magumice, que chefia a Brigada da Perdiz, acusa as forças de defesa e segurança e funcionários públicos de serem os protagonistas das destruições de suas sedes. Encontramos formas de avaliar e resolver as situações que têm acontecido em alguns distritos, nomeadamente Machaze, Mussurize, Sussundanga, Baroé. E tínhamos que encontrar este momento para compartilhar com o governo, para que possa encontrar uma forma de disciplinar, sobretudo, as forças de defesa e segurança e os funcionários públicos, como chefes dos postos, chefes das localidades e povoações que ameaçam e vandalizam as sedes e bandeiras da Renamo. Questionado sobre a resposta do governo face à denúncia da Renamo, Magumice respondeu nos seguintes termos.
Que o governo diz que é um problema complexo, é preciso continuarmos a trabalhar. E dissemos sim, nós estamos disponíveis e mesmo as movimentações das Forças de Defesa e Segurança, pedimos que tudo quanto seja feito, que a RENAMO seja notificada e informada para que possamos, porque nós fazemos parte deste país e deste processo, tanto a ser feito tudo tem que ser com conhecimento da delegação política da RENAMO, que em cascata poderá comunicar. Mesmo com a vandalização de suas sedes e bandeiras, a RENAMO diz que não vai se deixar intimidar e está a trabalhar afincadamente de forma a garantir vitórias nas eleições autárquicas de 2018 e gerais de 2019. O Governo Distrital de Quelimane está a enfrentar dificuldades de disponibilização de fundos por parte do Governo Provincial para execução de atividades de funcionamento. No primeiro semestre deste ano, por exemplo, o Governo Distrital de Quelimane não recebeu o Fundo de Investimento Interno, cuja dotação era de 21 milhões de meticais. Já o Fundo de Desenvolvimento Distrital, vulgo 7 milhões, o Governo de Quelimane não recebe há 2 anos. Este ano devia receber pouco mais de 6 milhões de meticais, mas até aqui não aconteceu. O governador Abdul Razak reagiu nos seguintes termos a este assunto. Isto foi um assunto que foi discutido, a questão orçamental, e foi demonstrado, apresentamos números, e mesmo Quelimane também apresentou números, de que as dificuldades que o distrito de Quelimane está a ter são dificuldades que todos os outros distritos, incluindo direções provinciais, que têm em realização das suas atividades. As rubricas mais afetadas são ajudas de custo, combustível e investimento. Mas é uma situação generalizada e foi visto hoje, nesta sessão, de que não há nenhuma diferença da situação de Quelimane em relação aos outros distritos, mesmo em relação às direções provinciais, mesmo em relação ao gabinete governador. As dificuldades são iguais para todos, portanto não há nenhuma animosidade em relação ao distrito de Quelimane, e pelos números que foram apresentados, quer pelo distrito, quer pelo diretor provincial de finanças que acompanha esta visita, verificamos que o nível de despesas, o nível de execução do orçamento é semelhante em Quelimane como nos outros distritos. Abdul Razak entende o impacto da falta de canalização de algumas verbas para o governo distrital de Quelimane, por isso pede paciência. Há esquemas de corrupção na eletricidade de Moçambique que facilitam ligações clandestinas de energia nos bairros de expansão em Maputo. A denúncia é de moradores do bairro Intaca, que hoje foram surpreendidos pela equipa de fiscalização da EDM. A equipa da Eletricidade de Moçambique prepara-se para mais uma ação de desmantelamento de ligações clandestinas e outro tipo de fraudes. O destino é o bairro de Intaca, no município da Matola. Os técnicos basearam-se em denúncias e suspeitas levantadas no âmbito da fiscalização de rotina. Por isso, quase todas as casas escaladas apresentavam irregularidades. Qual é a irregularidade aqui? Ou chantes no contador. O que é que isso significa? Ligação direta, que é um bypass. Em termos concretos, significa que a energia que é consumida não é contabilizada? Não é contabilizado. Por mais que tenha crédito zero, o contador continua a fornecer. Intaca é um bairro de expansão. A rede pública de eletricidade ainda não chegou, pelo menos nesta zona. Com a necessidade de ter luz, a população subornou técnicos da empresa pública que trataram de fazer as ligações clandestinas. Toda esta linha é considerada ilegal, ou seja, foi feita à margem dos procedimentos normais da eletricidade de Moçambique. Entretanto, aqui há outro problema. É que a população daqui do bairro de Intaca diz que foram técnicos da Eletricidade de Moçambique que vieram fazer estas ligações, tanto que estes cabos não podem ser encontrados em qualquer sítio aqui no país. E foram mesmo os técnicos da Eletricidade de Moçambique que vieram fazer estas ligações, o que dá a entender que há um esquema de corrupção dentro da própria eletricidade. 17 mil que gastei. É para o poste e também para ter energia? O poste pagávamos 2,5 por cada poste. Por família? Sim.
Quem são as pessoas que vieram ligar? São da EDM mesmo. Sim, porque não podemos comprar os cabos no Esquelene, não. Nem aonde, nem no mercado. Assim como contadores. Nós não conhecemos os nomes, mas eles sempre vêm aqui. Alguns estão aqui conosco a querer retirar os fios. Por que não denunciam? Não percebi? Por que não denunciam? Não conta. É difícil, é difícil. Conforme vós sabeis, quando alguém precisa de alguma coisa, faz de tudo para ter. Faz de tudo para ter, até humilha-se. Então fica difícil, né? Nós, como população, denunciamos alguém que nos ajudou. Mesmo com estas denúncias, os responsáveis da empresa dizem não ser possível que tenham sido técnicos da EDM envolvidos nestas ligações, mas prometem investigar o caso. Não são técnicos da EDM porque há uma certa ética que a empresa tem. Isso, todo funcionário da EDM pauta por essa ética. Agora, vamos fazer um trabalho interno, juntamente com as próprias casas que foram identificadas que estão nessas circunstâncias, com vista a apurar o que terá acontecido de concreto. Se for a ver, tem muitas instalações que foram encontradas, em que o próprio contador diz que é um contador do bairro Lene. A questão fica, o que o contador do Lene está a fazer em Tacra? Este fenômeno foi alimentado durante um longo período em que a EDM não tinha contadores para viabilizar novos contratos. Tivemos algum período com dificuldade de contador, mas neste momento a situação já está normalizada. As ligações clandestinas causam prejuízos para a empresa e prejudicam outros clientes porque a corrente fornecida tem baixa qualidade, para além do risco de curtos-circuitos que causam incêndios. E no desporto, os Mambas estão confiantes de uma boa exibição diante do Madagascar este domingo, no jogo da segunda mão da primeira eliminatória de acesso ao CAN Interno Quénia 2018. Primeiro, é uma causa nacional. Foi deste modo que o selecionador nacional de futebol, Abel Xavier, fez as suas últimas declarações à imprensa antes do jogo deste domingo, diante do Madagascar, a contar para a segunda mão da primeira eliminatória de acesso ao CAN Interno, Quénia 2018. O técnico dos Mambas espera um jogo bastante competitivo, porém mostra-se confiante na vitória e boa exibição de Moçambique, mesmo sem menosprezar o adversário. O grupo está muito bem, está confiante, está seguro. Eu penso que existe mais informação de prática, porque é um segundo jogo. Eu penso que também essa informação se estende à equipa do Madagascar. E, obviamente, nós temos a responsabilidade, temos a exigência e, obviamente, todos nós percebemos da importância, obviamente, de lutarmos pela passagem de eliminatória. E eu penso que está à nossa altura. Abel Xavier espera ver em campo uma seleção nacional crescida e extremamente competitiva, apostando mais uma vez na consistência defensiva, boas transições ofensivas e maior posse de bola. Eu antevejo um jogo dominante por parte de Moçambique, com maior volume de posse de bola. Estamos a trabalhar também os aspectos e considero que a equipa está capacitada de dominar o adversário e depois, obviamente, em jogo exterior, que é uma das qualidades que nós temos. A jogar em solo pátrio e com o público como 12º elemento, os jogadores esperam alcançar um resultado que valorize o trabalho e toda a estrutura. E estamos preparados para o jogo de domingo. Temos vindo a trabalhar a todos os níveis. Sabemos que vamos enfrentar um adversário extremamente forte, mas também temos vindo a nos preparar no sentido de procurarmos ganhar o jogo, visto que estaremos a jogar na nossa casa. Nós temos que marcar gol, né? Temos que marcar para poder passarmos a eliminatória. Sabemos que eles são muito bons em atacar, tem uma fraca defesa que eu notei no jogo, que nós estivemos trabalhando isso no treino e devemos aproveitar os erros que eles vão cometendo na defesa para podermos marcar o gol e passarmos a eliminatória. Antes do embate, os Mambas irão obedecer mais 2 sessões de treino. O jogo entre Moçambique e o Madagascar está agendado para este domingo a partir das 15 horas no Estádio Nacional de Zimpeto.
A província de Maputo sagrou-se vencedora absoluta na modalidade de xadrez nos Jogos Desportivos Escolares Gaza 2017. Já a província de Gaza é vencedora absoluta na modalidade de Nchuva. Esta notícia para acompanhar daqui a pouco. Ainda nesta sexta-feira foram premiados vencedores nas provas de atletismo. O destaque foi para Ercília Bombe, a atleta de Gaza, que conseguiu 2 medalhas de ouro nas provas de 1.500 e 3.000 metros. Em último lugar, campeã nacional de 3.000 metros, Ercília Bombe, da província de Gaza. Uma salva de palmas para as vencedoras. Ercília Bombe, de 16 anos, esteve em destaque nas premiações havidas esta sexta-feira. A representante de Gaza conseguiu 2 medalhas de ouro nas especialidades de 1.500 e 3.000 metros. Na hora do balanço, a atleta disse que sempre acreditou que sairia vitoriosa. Foi muito bom. Sim. Não foi difícil a corrida? Não. Qual é o segredo para conseguir vencer tantas medalhas? É me esforçar. Sim. Como outras atletas ainda na fase inicial da carreira, Ercília inspira-se na menina do ouro. Sonha em ser uma grande atleta, naturalmente? Sim. Como quem, por exemplo? Como Maria de Lourdes Mutola. Na especialidade de 400 metros femininos, a província de Manica conquistou o primeiro lugar. Paciência Alberto diz que foi difícil, mas valeu a determinação. Uma moça que queria me encostar, agora quando queria me encostar eu aumentei o que é velocidade e não conseguiu. Quando saiu fora, falou que eu queria te encostar, só não consegui. Esse foi o segredo? Sim. Já Maputo Cidade conseguiu o ouro nos 400 metros masculinos. Balança José diz que teve que se empenhar para vencer os seus adversários. E por vendo pelas pessoas, dava a perceber que foi muito difícil a cara das pessoas por vendo os adversários. Qual foi o segredo para conseguir? É ter uma boa passada e ter uma boa corrida. No fim da cerimônia, a governadora de Gaza diz estar satisfeita pelo nível de empenho dos atletas. Felizes, sim. Hoje o dia para nós é de felicidade. Iniciamos com uma medalha de ouro para os Jogos Tradicionais de um menino nosso e agora mais 2 medalhas de ouro de uma menina nossa de Chibuto. É uma grande satisfação. E também, como dizíamos sempre, a maior felicidade para nós não seria vencer tudo e nem ter medalhas de ouro, mas fazer com que todo moçambicano se sentisse à vontade pela hospitalidade. Então, quando vem este prêmio adicional, para nós é muito feliz. No atletismo, foram premiados alguns alunos, sendo que os restantes serão laureados neste sábado. Durante a cerimônia, Orino Soronte, a mascote dos Jogos Desportivos Escolares, esteve presente para lembrar os alunos da importância da preservação da natureza. A província de Maputo sagrou-se vencedora absoluta na modalidade de xadrez nos Jogos Desportivos Escolares Gaza 2017. Já a província de Gaza é vencedora absoluta na modalidade de Nchuva. A província de Maputo mostrou seu poderio na presente edição dos Jogos Desportivos Escolares na modalidade de xadrez, ao conseguir sagrar-se vencedor absoluto na modalidade. Coube à governadora de Gaza, Stella Zeca, entregar o troféu à seleção, que conquistou 2 medalhas de ouro, 2 de bronze e 1 de prata. Qual é o segredo para vencer essa prova? Determinação, muito foco e, acima de tudo, concentração. Espero que melhor, que continuamos a ser os campeões de sempre. As províncias de Manica e Tete ficaram na 2ª e 3ª posição, respectivamente. Sim, estou muito satisfeita, sim, porque ganhei uma taça, medalha em primeiro lugar feminino, em primeiro escalão. Estou muito feliz de agradecer ao meu treinador que sempre me falava para treinar. Bom, o segredo para vencer foi muita concentração, calma e pensar bem os jogos antes de jogar a peça, analisar o jogo e sentimos muito bem pela vitória do 3º lugar. Já na modalidade de Nchuva,
a província de Gaza esteve bem ao conseguir 2 medalhas de ouro, uma em masculinos e outra em femininos. Já na especialidade de Muravarava, a província de Manica foi campeã absoluta. Foi fácil para eu conseguir ganhar, porque eu estava treinando muito, a minha treinadora estava me ensinando para eu conseguir ganhar e conseguir. Eu agradeço a Deus que fez tudo para mim isso ganhar. Além da governadora de Gaza, Stella Zeca, estiveram na cerimônia de premiação Armin Ngunga, vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, e Ana Flávia Azinheira, vice-ministra da Juventude e Desportos. O vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Arlindo Ngunga, diz estar impressionado com a quantidade de público que se dirige aos recintos desportivos. Para o governante, isso significa que o evento está a crescer em termos de qualidade. Com o festival já na fase final, Armindo Ngunga, vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, diz estar impressionado com o nível de competitividade entre as 11 delegações. Bom, eu estou muito bem impressionado, sobretudo se tivermos em conta o percurso que tivemos desde a preparação no início até hoje, os problemas que tivemos em termos de recursos, etc. O que está acontecendo agora é compensador. Os meninos estão a se entregar, estão a jogar muito bem, os resultados também estão a ser muito bons, todos perdem, todos ganham, de maneira que está muito competitivo, está renhido, está interessante. Para o governante, as enchentes nos recintos desportivos revelam a qualidade dos talentos que estão em competição. Encorajamento para todos nós, encorajamento para quem organizou, encorajamento para todo o povo moçambicano que tem os filhos aqui nos campos de jogos. E para todos nós uma grande alegria. Quer dizer, apesar de ser no meio de semana, temos gente aqui à volta do campo que é um grande interesse pelo esporte nacional. Lembre-se que esta edição, que é realizada sob o lema Desporto Escolar Conservando a Natureza, terá seu término no próximo dia 23. Os brasileiros saíram às ruas esta quinta-feira para manifestarem-se contra a condenação do antigo presidente Lula da Silva. O ato também pedia eleições diretas para a presidência da República. Em São Paulo, a manifestação foi convocada pela Central Única dos Trabalhadores e também pedia eleições diretas para a presidência da República e era contra a implementação da reforma trabalhista. Além da Central Única dos Trabalhadores, participaram do ato diversas entidades sociais e sindicais, como a Frente Povo Sem Medo, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, os sindicatos dos professores da rede estadual e da municipal e partidos de esquerda. Lula da Silva também se fez presente e voltou a se defender das acusações, a que responde na justiça. E como não conseguem me derrotar na política, eles querem me derrotar num processo. É todo dia um processo, é todo dia um depoimento, é todo dia um inquérito. E eles têm que saber, se eles nunca souberam trabalhar com um cidadão honesto, eu vou dizer para vocês, nenhum deles é mais honesto do que eu nesse país. O ex-presidente é acusado de receber o apartamento da construtora OAS como propina por contratos na Petrobras. Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo da Lava Jato. A Central Única dos Trabalhadores também convocou protestos em outras cidades do país. 3 mortos e mais de 250 detidos é o resultado da greve geral venezuelana, convocada pela oposição nesta quinta-feira. Os organizadores da greve contra a proposta de Maduro para a eleição de uma Assembleia Constituinte falam numa adesão de 85%. A greve geral, convocada pela oposição venezuelana como forma de pressão sobre o presidente Nicolás Maduro, pretendia-se que fosse pacífica. Mas o dia traduziu-se numa quinta-feira negra, na qual 3 pessoas morreram, várias ficaram feridas e mais de 250 foram detidas. Segundo testemunhas, as mortes ocorreram em diferentes pontos, quando a Guarda Nacional Bolivariana reprimia os manifestantes, tendo usado armas de fogo.
Os protestos mereceram o elogio do diplomata venezuelano na Organização das Nações Unidas, Isaías Medina, que pediu demissão e considerou as ações do executivo nos últimos 100 dias inconstitucionais, de sistemáticas violações dos direitos humanos e em crimes contra a humanidade. Medina defende que a Venezuela merece ser um país para manifestar a liberdade de expressão, de respeito pelo poder originário do povo, para exercer livremente o direito à manifestação pacífica e ao sufrágio, que elege os governantes livres de coação e onde todos os atos respeitem a Constituição. Através das redes sociais, o embaixador da Venezuela na ONU, Rafael Ramírez, condenou as declarações e a postura de Medina. Desde 1 de abril último, quando as manifestações contra Maduro se intensificaram, 90 pessoas morreram. Um sismo de magnitude 6,7 graus na escala de Richter atingiu na madrugada desta quinta-feira a Grécia e a Turquia. 2 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas. Segundo as autoridades locais, pelo menos 2 pessoas morreram e 120 ficaram feridas na ilha grega de Kos. Em Bodrum, na Turquia, onde as consequências foram menos graves, 70 pessoas terão recebido assistência hospitalar na sequência do tremor de terra de magnitude 6,7. O epicentro do tremor de terra foi a 10 km a sudeste da cidade costeira de Bodrum, na Turquia, e a 16,2 km a leste de Kos, na Grécia. Na Grécia, a área afetada é um popular destino turístico. As 2 vítimas mortais são de nacionalidade turca e sueca. Muitos dos feridos são ligeiros e os que requerem mais cuidados foram transportados de helicóptero para as ilhas gregas de Creta e de Rhodes. O Centro Sismológico Euromediterrâneo alertara já para a possibilidade de o sismo vir a dar origem a um pequeno tsunami, mas a televisão turca ouviu especialistas que defendem que é mais provável que se trate apenas de ondas gigantes. É hora para mais um brevíssimo intervalo. Já já nós voltamos com mais notícias. Até já. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca do golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Anquim Sano, de Busa e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de Vista, aqui na STV. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha notícias frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. O país tem um déficit. A secretária permanente. Boa noite, bem-vindos ao... O que é que isto são? Ainda está A reclamarem que... Olhar para o sol é um gesto simples. Já há um objetivo de raptado pela polícia. No local. Esta é uma das vias. Quais são os grandes... STV Notícias. Há 3 anos, informando 24 horas por dia.
Um país sem cultura é um país sem identidade. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Estamos de volta à noite informativa. O Governo e o setor privado acordaram hoje reformas para a melhoria do ambiente de negócio